Salve Luiz, salve Thaís, Helena, Ana Paula, Dr. Antônio César Bochenek, meu amigo, juiz em Ponta Grossa, diretor do Foro de Ponta Grossa, que alegria estarmos juntos. Estamos hoje promovendo, salve Thaís, grande Tracy, seja bem-vindo. Já já sai a nossa live, precisamos escolher o tema. Grande Luiz Leal, grande Leucádio, Thalita, como é que estão as coisas aí, Thalita? Dá um abraço pro doutor Guilherme Lucchesi, que está nos acompanhando. Começando uma live hoje sobre investigação defensiva e colaboração premiada. Salve Leucádio, nosso perito, está conosco, acaba de adentrar ao nosso mundo virtual. O Gustavo Alberini, advogado em Curitiba, com atuação em todo o Brasil. Uma alegria te receber, Gustavo, você que é um fraterno amigo, professor, mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, justamente com essa tese, dissertação de investigação defensiva. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Já estamos aí com uma boa audiência, doutor Rafael Guedes, José Renato Sela, Jussara, que alegria te ver, Jussara. E o doutor Alberini vai começar nos contando o que é a investigação defensiva. Todo mundo curioso, é um tema novo, é um tema moderno e é um tema que traz muitas inquietações e o Gustavo vai nos apresentar a investigação defensiva. Obrigado, Marlos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite. É uma alegria poder conversar contigo e com todas essas pessoas queridas que eu estou vendo que estão nos acompanhando. Não vou nominá-las todos, mas estou vendo muitos amigos e amigas queridas aqui. É um prazer, uma alegria. Viva! Bom, vamos lá. Marlos, talvez para a gente falar de investigação defensiva, a gente deveria começar falando, desmistificando o assunto. Quando a gente fala em investigação defensiva, a gente pensa naqueles filmes norte-americanos, com grandes escritórios, com grandes equipes, fazendo grandes investigações, algo muito sofisticado e muito fora da nossa realidade. Investigação defensiva não é isso. Investigação defensiva significa qualquer atividade proativa da defesa, simples ou complexa. Portanto, toda vez que a defesa, ao invés de ter uma postura meramente reativa, ou seja, simplesmente refutando aquilo que foi alegado pela acusação ou esperando a prova ser produzida para então se defender, toda vez que a defesa, seja na fase de investigação preliminar, e esse é um ponto que a gente precisa retomar daqui a pouco, seja na fase de investigação preliminar, seja em favor da vítima, seja na fase processual, toda vez que a defesa tem uma postura ativa e produz um elemento de informação ou um elemento de prova, a gente está falando de investigação defensiva. Então, resumindo, investigação defensiva não precisa ser um inquérito paralelo, digamos assim, ou algo complexo. A investigação defensiva ela pode ser resumida em qualquer ato em que a defesa vai atrás de algo que vai ajudar o seu cliente. Muito bem. Então, nós, quando tratamos de investigação defensiva, temos isso numa fase de inquérito policial e podemos ter isso também numa fase de ação penal? Também. Veja, por que na fase do inquérito? E aí talvez seja o mais importante. Tem muita coisa para a gente falar nesse ponto. Primeiro, o Código de Processo Penal é absolutamente insuficiente para a defesa nessa fase. O Código de Processo Penal diz que a defesa pode sugerir a produção de uma determinada prova, de uma diligência,
que será feita ou não a critério da autoridade policial. Isso é absolutamente insuficiente, Marcos. Quem advoga sabe. A realidade dos inquéritos, das investigações, ela nos mostra que não é possível para a autoridade policial ou para o Ministério Público parar a sua investigação para começar a produzir provas ou elementos de informação a favor da defesa. Né? Surge aí a importância, então, da defesa poder produzir isso de maneira autônoma, de maneira independente. Nada impede que, mesmo na fase processual, a defesa vá atrás de elementos que vão ajudar. E depois traga isso ao processo. Então, eu posso fazer uma investigação defensiva tanto na fase de investigação, na fase preliminar ao processo, quanto na fase processual. Em ambos os casos, eu preciso ir atrás daquilo que pode ser bom para o meu cliente. Sendo positivo, eu vou juntar ao processo. Deixa eu dar um exemplo bem básico, Marcos, e é um ponto polêmico. É um ponto polêmico. Todos os advogados têm dúvida em relação a isso. Testemunhas. Os advogados sempre têm um tabu para falar sobre testemunhas. Se eles podem ou não previamente conversar com as testemunhas. O ponto é, como eu posso chamar para ser minha testemunha alguém que eu não sei o que vai dizer? Isso não faz sentido. E não há qualquer vedação no Código de Ética dos Advogados, na lei processual ou em qualquer norma que proíba o advogado de conversar com a testemunha. Antes da audiência. Antes da audiência. Né? Conversar não significa orientar. Conversar não significa manipular. Mas eu preciso saber o que aquela testemunha vai falar. Né? Então, me parece absolutamente relevante, sim, que tem uma denúncia, portanto, já tem uma fase processual. Eu quero saber quem serão minhas testemunhas. Eu posso ir atrás das minhas testemunhas. Né? Outro exemplo. Então, nesse ponto específico, e a gente está aqui com a Andrelise Parchem, grande advogada criminalista em Curitiba, estamos com a Marion Bá, que semana passada esteve conosco, está bombando o teu vídeo, Marion, no IGDTV, junto com o Guilherme Luquezzi, que esteve na semana retrasada, os dois vídeos com mais de 800 visualizações. Então, nesse ponto, Gustavo, nós não estamos tratando de obstrução da justiça. Quer dizer, hoje é muito discutido entre os advogados que determinados atos que os advogados pratiquem, entre eles ouvir as suas testemunhas, ou seja, aquelas testemunhas que você vai arrolar no processo, há um entendimento de muitos juízes, Ministério Público, delegados, de que isso configuraria uma obstrução à justiça. Na tua opinião, da qual eu comungo, você está nos dizendo que isso não é obstrução à justiça e, mais do que isso faz parte de uma investigação defensiva. É isso que eu entendi? É exatamente isso. Eu acho que a gente tem muito a avançar nessa matéria. Antes de continuar, eu quero reiterar e mandar um abraço também para minha amiga querida Marion Bach, que entrou. Eu fiquei numa posição ingrata, né, Marlos? Porque eu estou falando depois de você ter conversado com o Guilherme Luquezzi e com a Marion Bach, que são dois feras, né, que entendem tudo de internet, né? Eu não consigo nem deixar o celular parado aqui, o celular fica caindo, é uma coisa horrorosa. Mas, enfim. E até contar para todos uma indiscrição, foi uma ampla negociação com o doutor Gustavo Alberini para trazê-lo para a live. O doutor Gustavo Alberini é um advogado excelente que gosta do debate ao vivo, nos cursos, nas palestras, é um debatedor ao vivo. E nesse momento de pandemia, eu tive que fazer, Ana Guedes de Castro, um grande convencimento. Está aqui o Leandro, do Grupo de Direito Penal Econômico da Universidade Federal. Tive que fazer um amplo convencimento com o Alberini para ele aceitar o nosso convite. Então, você está convocado, Marcos, e porque é você, entendeu? Porque, obrigado. Ainda mais em tempos de pandemia, não dá tempo nem para cortar o cabelo antes de vir conversar. Obrigado. É uma coisa... João, um grande abraço para o pessoal de Pernambuco. Aí uma alegria você estar participando com a gente. E o Alberini está nos contando que existem atos que devem, na verdade, não é que podem, que devem ser praticados
pela defesa como parte da investigação defensiva. Sim. Marlos, veja bem, você tocou num assunto importante que preocupa todos os advogados e todos os militantes na área. Será que a investigação defensiva não poderia ser confundida com um ato de obstrução à justiça? É certo que se a gente tivesse uma legislação específica para tratar desse assunto e para garantir, inclusive, a atividade dos advogados, a gente afastaria esse problema de uma maneira mais tranquila. Tá? Seria necessário que existisse uma legislação específica para tratar desse assunto, como, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Itália, em que você tem todo um regramento legal para dar uma garantia para o advogado de que, olha, você está fazendo o seu trabalho, claramente, você não pode, assim como o Ministério Público, você não pode ocultar a prova. Então, a defesa não pode, por exemplo, ir atrás de uma prova e ocultar essa prova do Ministério Público, atrapalhar a atividade investigativa. Aí haveria uma obstrução à justiça. Agora, eu produzi elementos de prova a meu favor, de modo algum isso poderia ser confundido com obstrução à justiça. Agora, isso é tão pouco utilizado que nós temos, por exemplo, na questão das perícias. Nós apresentamos aí nos crimes tributários uma perícia na fase de defesa, uma perícia sobre os dados contábeis. E essa defesa é produzida, o Leocádio, que é um grande perito, está nos acompanhando, essa perícia é produzida pela defesa. Via de regra, ela é sequer levada em consideração. Isso mudaria com a investigação defensiva se nós tivéssemos um embasamento legal tratando da investigação defensiva. Isso você acredita que seria uma outra realidade? Eu acredito que sim, Marcos. Eu acredito que, primeiro, nada impede que isso seja feito. Né? Isso, inclusive, deve ser feito. Agora, qual o impacto disso? Né? Quer dizer, isso será levado em consideração pelo juiz? Eu acredito que sim. Eu acredito que a investigação defensiva poderia, por exemplo, evitar um excesso de acusação. Então, uma perícia poderia demonstrar que há algo a ser discutido, mas não na extensão em que o Ministério Público está propondo. Então, você teria uma delimitação melhor da denúncia. Você poderia demonstrar a existência ou não do crime. Quer dizer, você ajuda na própria configuração da justa causa ou não. Vamos voltar para o ponto prático. Marcos. Algum tempo atrás, nós atuávamos como assistentes da acusação num processo. Um processo em que uma empresa tinha sido vítima de um crime, um estelionato, a gente tinha um problema tributário, enfim. A estrutura daquela delegacia de polícia civil era absolutamente insuficiente para conseguir chegar onde a gente queria, ou seja, para provar aquele crime que o meu cliente tinha sido vítima. Nós, então, de maneira independente, portanto, uma investigação defensiva a favor da vítima, nós começamos a produzir alguns elementos e levar diretamente ao Ministério Público. Num determinado momento, Marcos, a promotora, muito competente aqui de Curitiba, muito competente e muito correta, me colocou a seguinte situação: doutor, eu estou entendendo, só que eu ainda não vejo a materialidade do crime. Eu preciso de um laudo. Se o senhor tiver um laudo sério, robusto, me demonstrando essa falsidade, eu então vou entender pela denúncia, por propor a denúncia. E assim foi feito. Doutora, quanto tempo eu tenho? Ela me deu 60 dias, uma cota, eu fui atrás da perícia, uma empresa séria, nós juntamos aos autos e com base naquele elemento de informação, a promotora propôs a denúncia. Então, de uma forma mais benéfica para o acusado. De uma forma benéfica para o meu cliente, que era a vítima, né? Mas o cliente era a vítima, entendi. Mas que sem aquele trabalho não teria tido denúncia, né? Poderia bem ser o contrário, quer dizer, poderia aquele laudo, aquela perícia demonstrar que não houve crime ou que, enfim, tem um problema processual, né? Então eu acho que pode influenciar, sim, positivamente na hora do juiz avaliar o recebimento da denúncia ou mesmo na sentença. O pessoal do Ceará
grande amigo Valdir Xavier está conosco, professor doutor Nestor Santiago também, e puxou uma discussão aqui que eu vou resgatar para ouvir a tua opinião e que o doutor Guilherme Lucchesi de Curitiba também já concordou. O doutor Nestor coloca que o problema ele não é legislativo, é um problema cultural, porque a atividade do advogado criminalista por si levanta dúvidas. E nós sabemos o quanto isso é verdade, quanta confusão há entre o advogado criminalista e o seu cliente. O doutor Valdir, também do Ceará, agradeceu o carinho de todos os meus amigos do Ceará. O doutor Valdir concorda, dizendo que há uma resistência do judiciário e do Ministério Público, e o Nestor complementa com o aval do doutor Guilherme que a credibilidade da prova defensiva depende muito da credibilidade do advogado. Então, eu queria pegar esse gancho e perguntar para o doutor Gustavo Alberini, que defendeu a sua dissertação nessa área, na PUC do Rio Grande do Sul, se uma resolução da OAB, por exemplo, ajudaria ou resolveria esse problema, mesmo concordando com o doutor Nestor de que o problema é muito mais cultural, mesmo concordando da confusão entre cliente e advogado criminalista, como o mundo nos enxerga, será que uma resolução da OAB não faria bem? E também aumentar a pergunta, Gustavo, onde está fundada a legislação hoje para que nós, advogados criminalistas, possamos utilizar a investigação defensiva? Bom, vamos lá. Existem várias questões interessantes aí. Retomando ao que o professor Nestor encaminhou, eu acho esse ponto é o ponto central. Qual que é o peso disso, né? Quer dizer, e a possibilidade das duas coisas serem confundidas, das atividades, ou não ser valorada a atividade defensiva, da prova defensiva. Veja, a rigor, Marlos, se nós formos pensar no peso dos elementos de informação produzidos no inquérito policial, em termos absolutamente teóricos, eles deveriam ser muito diminutos. Aquilo que é produzido no inquérito policial não deveria servir para condenar. O Código de Processo Penal proíbe que se condene exclusivamente com aquilo produzido no inquérito. Isso é a teoria e isso é o código. E é assim que deve ser. Na prática, e há estudos demonstrando isso, não é o que acontece. Aquilo que é produzido no inquérito, nas investigações hoje, tem grande peso. Esse é o problema. Eu estou denunciando um problema, eu não estou... Quer dizer, o problema é no inquérito, na fase de investigação. Você tem, principalmente nos crimes econômicos, você tem investigações altamente complexas que demoram 2, 3, 4 anos, que produzem um volume de informação enorme, absurdo. E só depois, só lá na fase processual, é que a defesa vai começar a produzir alguns elementos que vão ajudar. É insuficiente. É insuficiente. Quer dizer, há um problema cultural, sim. Né? A gente precisa avançar nisso. Agora, o primeiro caminho para avançar é a gente começar a enfrentar esse tema. Né? Então, e os advogados que estão nos assistindo estão demonstrando toda a nossa insatisfação com essa realidade. A Andrelise está concordando, dizendo que quem é o advogado é que valora a prova sem sombra de dúvidas, ou seja, está concordando com o doutor Nestor, com o doutor Valdir, com o doutor Lucchesi, o Vitor Pacheco, advogado aqui de Curitiba, também concordando que há uma criminalização da advocacia criminal. Então, essa nossa dificuldade é uma dificuldade, o Taffarello, grande Rogério Taffarello, nosso amigo de São Paulo, grande advogado, coloca claramente aqui, criou-se, infelizmente, uma cultura ministerial e judiciária de menosprezar tudo que vem da defesa. E é isso que nós assistimos todos os dias nos processos, seja no inquérito policial, seja na ação penal. Inclusive, diz o Taffarello, menosprezando as provas técnicas a despeito delas evidenciarem sua metodologia, sua bibliografia e etc. Taffarello coloca que é muito difícil alterar essa realidade cultural. Então, esse ponto revela, com os comentários aqui, a nossa dificuldade.
E o João Vieira, de Pernambuco, e aí eu faço o gancho para retomar o que nós estávamos discutindo. Falar da resolução. Exatamente, que é o provimento 188 de 2018, que o João está nos... e é justamente sobre isso que eu queria te ouvir, Gustavo, sobre como que o Conselho Federal da OAB regulamentou essa matéria e se isso é suficiente. Vamos lá. Qual é o ponto, Marcos? Você me perguntou sobre a base legal da investigação defensiva. Até o Conselho Federal da OAB falar sobre esse assunto, nós não tínhamos nada. O Código de Processo Penal não trata do assunto. No projeto de reforma do Código de Processo Penal, que está parado há muito tempo, ele pretendia disciplinar essa matéria e, ao que parece, a última redação dele foi excluída, a questão da investigação defensiva, de disciplinar isso no código mesmo, como os italianos fizeram. Então, a gente está num vácuo. Para dar uma certa garantia para os advogados, a ordem acabou, o Conselho Federal, depois de muita discussão, ela aprovou essa resolução 188, que é importante, porque ela dá uma segurança para o advogado, dizendo que existe um negócio chamado investigação defensiva, dizendo que os advogados podem fazer. Quer dizer, voltando para aquele nosso assunto da obstrução da justiça, da confusão da atividade defensiva, a resolução da ordem, ela dá um amparo para os advogados, mas ela não disciplina a matéria, ela não dá conta, e ela não poderia fazer isso. Porque se a ordem entrasse nisso, ela estaria legislando. Então, você teria um problema aí em relação a isso, a legalidade disso. Então, o que a ordem faz? Ela simplesmente diz que existe investigação defensiva, o que é investigação, o advogado pode fazer, mas ela não disciplina. Ela não dá um prazo, ela não diz que aqueles elementos de informação que a defesa arrecadou, o Ministério Público não pode pedir uma busca e apreensão sobre eles, por exemplo, só para dar um exemplo. Quer dizer, ela não estrutura a investigação defensiva como existe em outros países. Tá? Então, ela é importante, mas ela é tímida. A gente precisa avançar muito mais. E, na tua opinião, isso eu vou retomar porque entendo que é importante. Na tua opinião, seria fundamental uma lei a respeito? Ou uma modificação no código a respeito? Seria absolutamente fundamental, Marcos, ter ou uma modificação no código ou uma lei específica para tratar desse assunto. Essa lei não precisaria ser exauriente, ela não precisa falar tudo que pode, o que não pode, mas ela daria mais segurança, ela daria mais estabilidade. Seria bastante importante isso. É interessante o seguinte, Marcos, atacam a investigação defensiva dizendo que não existe base legal para ela. É uma discussão muito semelhante ao que se discutiu em relação à investigação conduzida diretamente pelo Ministério Público. Verdade. E o STF pacificou esse assunto. Eu não vou dizer se eu concordo ou não com isso. O fato é, o STF pacificou que o Ministério Público pode investigar. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público editou um provimento 181, em que diz exatamente aquilo que o Ministério Público pode fazer. Tá? No meu trabalho de dissertação, o que eu fiz? Uma espécie de um espelhamento, comparando aqueles poderes garantidos aos promotores e verificando o seguinte, desses poderes, o que poderia ser feito pela defesa e o que não poderia. Eu concordo que tem coisa que o Ministério Público pode e que a defesa não pode. Agora, a maioria daquelas atividades investigativas previstas no provimento 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, eles seriam aplicáveis à defesa. E ele é muito mais detalhado do que o da OAB. Entendi. Então, você veja que tanto no da OAB quanto no Ministério Público são provimentos de órgãos internos, a gente não está falando de legislação, regulamentando a matéria. Só que o do Ministério Público vai muito além. Veja, Marcos, que toda a ideia base da investigação defensiva é a ideia de paridade de armas. Se o Ministério Público pode investigar e pode produzir prova, por paridade de armas, a defesa também poderia. Por isso que eu acho a resolução, o provimento do Ministério Público mais importante do que o da OAB, nesse sentido. Dizer para o advogado o que ele pode e o que ele não pode. Justo isso que o doutor Valdir colocou, que a investigação defensiva
poderia tornar um pouco mais real a paridade de armas, que evidentemente é inexistente no Brasil. E o doutor Galdino traz uma experiência prática, não sei se você já passou, doutor Gustavo, ele diz que encontrou resistência por parte de delegados que questionaram o provimento 188 do Conselho Federal da OAB, justamente por esse provimento não ter força de lei. Pois é. É o caso das provas que nós produzimos, que nós mencionamos, como da perícia, que a justiça acaba deixando isso a látere, ou até na sentença dizendo que não considerou a perícia porque ela é unilateral. Ou seja, não deu nenhuma importância para o trabalho da investigação defensiva que o escritório, o advogado fez. Claro, claro. Voltando até para o que o doutor Rogério Taffarello falou e outros falaram, claro que existe um problema cultural nisso, né? A resolução da OAB, ela não é exauriente, ela não tem força de lei e nem poderia ter. Ela é o início de uma discussão e é assim que tem que ser mesmo. A gente precisa ir além. A OAB precisa propor uma lei, a OAB precisa atuar nesse sentido, porque isso é uma garantia para os advogados. Agora, claro, até a gente mudar a questão cultural, vai muito tempo. No fundo, Marlos, a gente está falando de uma questão muito maior, que é a questão do próprio modelo de processo penal. Quando eu falo que a defesa tem que ter os mesmos poderes que o Ministério Público, eu estou dizendo o seguinte: a ideia do sistema acusatório é que a gestão das provas esteja não concentrada no juiz, e sim na mão das partes, as partes que produzam as suas provas. Só que a gente não tem uma consciência, uma cultura baseada num sistema acusatório, né? Então o problema é muito maior, na verdade. É verdade. Mas ele reside nesse ponto. Apesar de nós dizermos e afirmarmos que o nosso sistema é um sistema acusatório, nós permanecemos na prática com um sistema totalmente inquisitório. Isso é uma dificuldade grande que nós enfrentamos. Bem, nós estamos terminando a primeira fase da nossa live com o Dr. Gustavo Alberini sobre investigação defensiva e colaboração premiada. Não posso deixar de cumprimentar a Estela Ribeiro, de Porto Alegre, Dr. Maurício Ferrante, doutora Bibiana Fontanella, Adriana Mugnaini, da Básica Comunicações. A Adriana que cuida para que depois a nossa live fique disponível no canal do IGTV, no Instagram, e também fica disponível no canal do YouTube do Escritório Arnes de Oliveira e Andreasa, onde você pode acompanhar a íntegra da live. E nós precisamos agradecer a presença do Dr. Júlio Jacó, da Érica, que advogada de Minas Gerais, amiga minha e do Nestor, fizemos o curso junto em Göttingen, Luiz Roberto Juraski Lino, todos os advogados de Guarapuava que sempre nos acompanham, doutor Jorge Cury, doutora Beatriz Seleme, e entrar no segundo ponto da live, que o André Ribeiro sempre discute comigo bastante, que é o ponto da colaboração premiada. E eu queria entender, Gustavo, qual é a relação, porque eu, quando te convidei, foi para falar de investigação defensiva, que é o teu tema. E você disse, não, eu vou falar sobre investigação defensiva e colaboração premiada. Sim. E eu queria entender a relação entre a investigação defensiva e a colaboração premiada, não sem antes agradecer a presença do Dr. José Renato Sela, fazer um jabá do Distinto Cavaleiro, que nesse momento de pandemia está em reforma, para melhor atender o nosso público. E na live não tem charuto, e não estamos também distribuindo charuto, mas agradecemos a tua presença, Sela. E o Gustavo agora, na segunda parte, no segundo tempo da live, vai nos contar a relação entre a investigação defensiva e a colaboração premiada. Vamos lá. Marlos, investigação defensiva é um tema muito polêmico. É um tema novo no Brasil e um tema muito polêmico. Para tornar a discussão ainda mais polêmica, eu juntei com o segundo tema mais polêmico que eu conheço, que é a delação premiada, a colaboração premiada. Então, a junção talvez deve ser porque eu gosto de polêmica. Vamos lá, Marlos. Colaboração premiada é um tema que eu pesquiso e com o qual eu tenho trabalhado há algum tempo.
A gente tem discutido muito nos últimos anos sobre isso. E qual é uma das grandes preocupações em relação aos acordos, de um modo geral? Eles tendem a aprofundar a desigualdade entre as partes. Eles tendem a tornar as coisas ainda piores. Você diz o acordo de colaboração premiada? Todos os acordos, tá? Todos os acordos. Agora, por exemplo, a gente tem discutido muito a questão da não persecução. É o mesmo problema dos acordos de delação premiada e assim por diante. Você não tem igualdade mínima para negociar. Então, você tem uma dificuldade muito grande em chegar naquilo que é minimamente razoável ou justo para o seu cliente. Como que o acusado se defende ou faz uma resistência numa negociação? Porque a negociação, ela pressupõe sempre que você está negociando, ou seja, você tem que ceder em alguma coisa, a outra parte tem que ceder em alguma coisa e assim se faz uma negociação. Agora, o acordo não é um contrato de adesão. Quer dizer, o acordo deveria ser uma negociação. Exatamente. E aí que eu digo, eu tenho muita preocupação em relação a isso. Como que isso vai se dar para todas as espécies de crime no Brasil, e aí eu não estou falando só dos crimes financeiros, para todos os crimes. Por isso que eu tenho preocupação que essa expansão da justiça negociada, ela pode piorar e muito a situação do acusado, porque ele não tem condições de negociar em igualdade. Esse é um ponto, essa é a premissa. Como aumentar a possibilidade de negociação? Porque, vejam, se é verdade que é difícil fazer resistência, o acusado, quando vai negociar, ele tem uma única vantagem em relação ao Ministério Público. Uma única, ou, enfim, a principal vantagem, que é a seguinte: ele sabe montar o quebra-cabeça. O acusado, porque em tese ele estava envolvido no crime, ele é o único que sabe como o crime efetivamente acontecia. Ele sabe como aquela organização criminosa agia. Portanto, ele sabe dos fatos como um todo. O Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, ela tem um caminho. Ela tem elementos, mas ela, a princípio, não tem o quadro todo montado. Então, talvez a única vantagem do acusado é que ele tem o caminho. Se ele tiver maiores poderes para ir atrás daqueles elementos de informação, se ele tiver isso em mãos, talvez, Marlos, ele tenha uma condição um pouquinho mais igualitária de negociação. Então, vamos lá. O colaborador ou o acusado, quando senta com o Ministério Público para negociar, ao invés de simplesmente contar a história dele e não saber, por exemplo, daquilo que ele está contando, o que vai ser confirmado, o que não vai ser confirmado, simplesmente alegar, olha, se vocês fizerem uma busca em tal lugar, vocês vão encontrar tal coisa. E se não encontrarem? Se o acusado tiver uma garantia de que ele pode ir atrás daquelas informações, daquelas provas, tendo aquilo em mãos, talvez ele possa negociar de uma maneira um pouquinho mais equilibrada, né? Então, olha, eu não estou dizendo que tal informação talvez exista. Eu fui atrás, eu acessei uma nuvem e eu consegui as minhas informações. Elas estão aqui, eu tenho isso. Eu te dou se a gente puder negociar, né? O meu esforço é pensar em trazer paridade de armas também para os acordos, se é que isso é possível. Eu sei que é utópico, é difícil, mas na medida em que a gente traz um elemento que vai aumentar a punição, a gente traz, que eu digo, do direito comparado, que a gente traz um instituto que vai aumentar a punição, e vai aumentar a punição, a gente tem que pensar em institutos que também sejam favoráveis à defesa, para que exista um pouquinho de paridade de armas. Significa dizer, a investigação defensiva levaria o acusado nos acordos penais, seja o acordo de não persecução penal, seja a colaboração premiada, mesmo uma transação penal, uma suspensão continuada do processo, nos casos mais simples,
os advogados podendo agir através de uma investigação defensiva, colocariam o seu cliente numa condição melhor na mesa da negociação. Exatamente. Mas, para isso, nós temos que considerar que existe uma negociação. Sim. O que me parece que hoje não é verdade. Você, e até relato, logo mais às 19 horas, eu vou dar uma palestra sobre o acordo de não persecução penal na Abracrim do Espírito Santo. Então, todos convidados, vai estar no YouTube. E eu fiquei chocado discutindo hoje com a Mariana Michelotto, com a Thaís e com o Luiz Roberto do escritório, com uma proposta que o Ministério Público fez de acordo de não persecução penal. Por quê? A proposta que o Ministério Público fez, ela é pior do que a pena. Quer dizer, nós estamos tratando do artigo 89 da Lei de Licitações, há uma acusação sobre isso, o cliente já foi absolvido na esfera administrativa e o Ministério Público quer, como reparação do dano, a devolução de 16 milhões de reais, que supostamente é o valor total da licitação, não se sabe nem se é isso. Além disso, ele quer que cumpra a pena no máximo, então, 5 anos de prestação de serviço à comunidade. Se isso não fosse suficiente, o Ministério Público quer, no acordo, cassar os direitos políticos do cliente por 5 anos. E se não bastasse isso, não há uma margem para você negociar. Quer dizer, isso está acontecendo hoje, o acordo de não persecução penal, e eu sou favorável aos acordos, sou a favor da justiça penal negocial, todos sabem disso, mas o fato concreto é que hoje nós não estamos frente a acordos, nós estamos frente a eventuais assinaturas em acordos de adesão. E você tem pouquíssima manobra, porque o máximo que você tem de recurso previsto na lei anticrime que alterou é um recurso quando o Ministério Público não oferece o acordo de não persecução e você recorre para a instância superior. Ou seja, a tua posição enquanto defesa é aceitar ou não o acordo. E a minha vontade, até a Mariana me colocou isso, e vários amigos aqui compartilhando, Murilo, Ricardo Escher, Valdir, Luquezzi, compartilhando a minha indignação, a minha vontade é responder com uma petição dizendo as minhas propostas de acordo. Eu não vou aceitar o acordo, quero que o Ministério Público retire a denúncia e peça desculpas para o cliente. Seria mais ou menos esse o ponto em que se encontram os acordos de não persecução penal e, não raras vezes, os acordos de colaboração premiada. O Beno Brandão está conosco. Graças a Deus ele teve tempo de acabar o agravo regimental e está nos acompanhando. O Beno está nos lembrando que dizem que não cabe a revisão desse acordo, que argumentos é que a revisão é apenas quando não é feita a proposta, justo como a gente colocou. A Paula Bico, que sempre está conosco, fez uma live muito interessante com o doutor Alexandre Moraes da Rosa esses dias, pensa que os problemas dos acordos de não persecução são essas cláusulas abertas do Ministério Público, justo, por exemplo, essa questão dos 5 anos sem direitos políticos. É um absurdo. Essa é uma cláusula que não está prevista na lei, entra na cláusula aberta e, portanto, você tem uma pena antecipada e não um acordo. Mas eu volto para o nosso tema, que o Gustavo... Diga, Gustavo. É o problema, Marlos, da transação penal. Quer dizer, a transação penal, quantas vezes a gente não conversou com o cliente, entendeu que não existia sequer justa causa, puxa, o cliente tinha grandes chances de ser absolvido. Você chega no juizado e os caras, não, vamos fazer a transação e força a transação. E eu não lembro, se os nossos amigos que estão assistindo tiveram essa experiência, mas eu não lembro de um juiz ter feito a análise em relação à justa causa anteriormente à audiência para propor a transação penal. Quer dizer, quantas pessoas no juizado especial fazem a transação penal para não se incomodar, para não ter processo, para não gastar com advogado e assim por diante, né? Quer dizer, a gente se afasta cada vez mais, porque a transação penal, em tese, seria o início, uma ideia embrionária de uma negociação, né? E a prática nos mostra que não existe negociação nenhuma na transação penal, né? E por isso que eu digo a minha preocupação, porque isso acaba sendo algo que não deu certo no juizado especial, acaba sendo ampliado para uma quantidade de crimes muito mais significativa. E foi bem importante esse ponto que você trouxe, Gustavo, bem lembrado,
porque você veja, eu advogo desde 1992. Portanto, quando a lei do juizado especial entra em vigor em 95, eu estava iniciando a advocacia. Nesses 30 anos de advocacia, foram inúmeras vezes, que eu não concordei e orientei o meu cliente a não fazer a transação penal, porque nós tínhamos chance de conseguir uma absolvição. E até para minha surpresa, não precisamos chegar a esse ponto, porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia. Significa dizer, o Ministério Público ofereceu a transação penal não foi aceita e o Ministério Público não ofereceu a denúncia justo pelo ponto que você colocou perfeitamente. Não havia justa causa. E essa análise da justa causa para oferecimento ou não da denúncia deveria ser feita pelo Ministério Público antes do oferecimento da transação penal, porque se não cabe denúncia, ele que arquive o processo e não ofereça um acordo. Que, aliás, é o caso que vai acontecer nesse que eu contei para vocês agora, desse acordo, aspas, absurdo. O cliente será absolvido na esfera penal. Porque ele já foi absolvido na esfera administrativa, não há crime. Ele será absolvido porque um grande advogado, né? Na verdade, porque o cliente tem razão e porque já foi absolvido na defesa administrativa, a prova já foi produzida a favor dele, mas o Ministério Público insiste nesse ponto. Então, eu vendo aqui... Quer resgatar a discussão, Marcos. De novo, eu volto para o mesmo tema. A investigação defensiva, ela tem diversas funções. Eu falei, evitar um excesso de acusação, e excesso de acusação, por exemplo, é isso. É você, ao invés de propor que o cara repare o dano num valor que de fato corresponde, ele pega o valor inteiro da licitação e pede para o cara pagar o valor inteiro. Quer dizer, isso é um excesso de acusação. Outro aspecto, o blefe, né? O blefe, que é a outra situação que você comentou. Quer dizer, o Ministério Público ameaça que vai denunciar por alguns crimes ou a gente faz um acordo, né? E é interessante em relação a isso, porque esses dois assuntos foram muito discutidos na jurisprudência norte-americana. Aqui a gente tem o professor Guilherme Lucchesi nos acompanhando e ele que entende desse assunto. E nos Estados Unidos, de um modo geral, eu tenho alguns precedentes, quem quiser a gente pode encaminhar depois, eles disseram que não há uma vedação, não há um ilícito, tanto no blefe quanto no excesso de acusação. Quer dizer, é uma tática do Ministério Público nos Estados Unidos aceita para que você force um acordo, né? Essa discussão vai chegar aqui no Brasil. Isso não é possível. Se a gente não tiver pelo menos a chance de produzir alguma coisa antes com investigação defensiva, vai ser muito pior aqui no Brasil. Veja que interessante, Marcos. Na Itália, você tem um momento intermediário. Você tem uma fase processual intermediária. Você tem a investigação. Encerrada a investigação, você tem uma fase intermediária que a defesa pode, então, desenvolver a sua investigação defensiva. E depois você passa para a fase do patediamento, para a negociação. Quer dizer, aqui no Brasil não tem nada disso. Quer dizer, você tem um inquérito, você não tem uma fase ali intermediária que, peraí, você está dizendo que o valor a ser reparado é tanto, deixa eu produzir alguns elementos para a gente poder discutir isso. Isso seria algo, me parece, um pouquinho mais razoável, né? Por isso que quando a gente importa de outros países uma série de mecanismos, e não se trata mais de discutir se isso é bom, se não é bom, quer dizer, os acordos são problemáticos, são injustos, mas não se trata disso. Se são bons ou não são bons. Eles vieram, eles existem. As pessoas estão sendo presas e estão obrigadas a negociar. Como a gente vai negociar? Em quais condições a gente vai negociar? Né? E aí entra a importância, como você colocou, da investigação defensiva, para que a defesa, no momento da negociação, tendo feito a sua investigação, possa negociar numa melhor paridade de armas com o Ministério Público. Nesse sentido, a Bárbara traz uma experiência prática interessante, justo sobre o que nós estamos falando. Já aconteceu de falarem para clientes dela que ele estava recebendo uma ótima proposta, entre aspas, e deixou o cliente na dúvida. Esse é um problema sério que nós enfrentamos todo dia, porque o cliente criminal precisa confiar muito no seu advogado, porque se ele não confiar, ele fica tomando opinião com todos
e cada um acha uma coisa e a proposta sempre tem jeito de dizer que a proposta é ótima. O Samuel fala... Desculpe, fala, Gustavo. E cá entre nós, Marlos, isso é problemático, porque você confia no seu trabalho e tem convicção de que existem motivos que podem levar o cliente a ser absolvido. Lógico. Agora, você não tem como garantir isso para o cliente. Você pode explicar, você pode explicar para o cliente que existem razões que te levam a crer que o cliente terá um bom resultado. Ou que aquele acordo que está sendo proposto é exagerado, é muito alto. Agora, eu já ouvi de clientes dizendo, doutor, um mau acordo é melhor do que não ter um acordo. Então, ainda que eu confie no seu trabalho, eu prefiro fazer um acordo e garantir pelo menos isso, do que ser surpreendido lá na frente com uma decisão eventualmente pior, né? Eu acho que foi... alguém comentou, eu acho que foi o professor Nestor, olha, os honorários, por exemplo, para negociar a não persecução deveriam ser os mesmos da ação penal. Né? Eu concordo absolutamente. Mas foi o doutor Nestor. Mas os meus clientes não concordam. Né? Eles preferem fazer um acordo e não pagar o advogado por uma ação penal que vai durar anos e que é incerta, é insegura. É verdade. O Samuel Falavinha está trazendo uma lembrança importante aqui, bem interessante. Que tem alguns promotores que tomam a cautela de fazer uma análise prévia da justa causa antes de oferecer o acordo, e ele mesmo alerta que esses casos são raros. Bem, pessoal, nós estamos aqui mandando um abraço, nosso amigo de Santa Catarina, que está conosco, o Pacelli, Luiz Leal. A Ivanice nos conta aqui que foi o último caso que chegou às minhas mãos. Houve uma audiência para transação penal, ela não foi aceita e, ao que tudo indica, o Ministério Público não oferecerá denúncia. Quer dizer, confirmando. O Tracy pergunta, Gustavo, o juiz pode... Esse ponto é interessante que o Tracy trouxe. Obrigado, Tracy. O juiz pode adequar os termos do acordo de não persecução penal? Aqui é uma situação interessante, Tracy, porque o papel do juiz ele vai se modificando e evoluindo junto com a alteração da lei anticrime. Vale dizer, na 12.850, o juiz era um mero, eu digo mero, e escrevi sobre isso, um homologador. Ele avaliava a condição de voluntariedade do colaborador, se ele estava ali de livre e espontânea vontade, e se as condições tinham sido seguidas. Mas o juiz não fazia juízo de valor. Sempre gosto de citar um exemplo nesse ponto, com a permissão do Gustavo, que nós temos um caso em São Paulo da máfia dos sanguessugas, em que o acordo de colaboração, à época, a delação, não foi homologado pelo juiz Ali Maslum, porque o delator era o cabeça do esquema. E ele, ao invés de delatar os seus superiores, ele delatou os seus subordinados. E o juiz entendeu que, evidentemente, o juiz com toda a razão, na minha opinião, em que pese a lei não autorizar que ele fizesse isso, ele entendeu que estava se dando um salvo-conduto e não uma colaboração premiada, um salvo-conduto para o crime. E, portanto, ele não homologou. Com a lei anticrime, o papel do juiz ficou um pouco mais atuante, mesmo na colaboração premiada. No acordo de não persecução, o juiz precisa validar as cláusulas, inclusive, principalmente, aquelas cláusulas abertas que o Ministério Público propõe. E eu estou percebendo, e nós temos pouco tempo, nós estamos aí com menos de 6 meses de prática, mas eu estou percebendo nos casos concretos que o juiz vai se manter distante do acordo de não negociação, do acordo de não persecução penal, que o juiz vai observar e vai permanecer na questão da legalidade e da voluntariedade. Mas eu penso que o juiz tem que ter um papel mais ativo, inclusive para afastar cláusulas que não sejam legais. Vamos ter que acompanhar a jurisprudência. Não sei se essa é a tua opinião, e também queria ouvir a opinião do Tracy depois. Eu compartilho da tua opinião, Marlos.
Não há uma vedação para que o juiz ajuste os termos, ou melhor, ele ajustar me pareceria muito complicado. Eu não sei se foi essa a pergunta do Tracy, mas o juiz ajustar seria complicado. Me parece que o que ele pode fazer é devolver para o Ministério Público para que o Ministério Público ajuste. Não há uma vedação a que isso seja feito. E é justo isso que a lei prevê. Pois é, quer dizer, nisso não há problema. A lei da organização criminosa, que agora regulamentou de maneira mais específica os acordos mesmo, quer dizer, a colaboração premiada, ela avançou, ela impôs um comprometimento, digamos assim, maior do juiz, o que também traz risco. Eu tenho um pouco de medo disso, porque o juiz, numa fase muito inicial ali, ele está se comprometendo já, ele está emitindo alguns juízos de valor que causam um pouquinho de preocupação, porque a gente está numa fase inicial do processo. Por outro lado, ela dá uma segurança maior para o colaborador, isso é certo. A mesma coisa poderia ser feita no acordo de não persecução? Não vejo problema nenhum que isso seja feito. Na prática, eu duvido que isso seja feito, a não ser por juízes excepcionais que, graças a Deus, ainda existem, né? Assim como o meu querido amigo Samuel Falavinha, combativo advogado, colocou, há juízes que fazem aquela avaliação em relação à justa causa, mas é verdade que isso é uma exceção, não é regra. Me parece muito mais cômodo para o juiz simplesmente, olha, o acordo foi proposto, foi aceito, e eu simplesmente homologo. A gente precisa lembrar aqui, Teresa, que nos acordos de não persecução, e isso causa muita preocupação, nos acordos de não persecução, a gente está falando de um público muito maior. Lógico. A gente não está falando de um grande acordo de colaboração premiada, firmada no âmbito de uma operação onde você vai discutir os detalhes do acordo, se é que vai discutir, mas enfim, que talvez o juiz, até pela complexidade das coisas, tenha, puxa, deixa eu analisar isso daqui, né? A gente está falando de um público muito maior, da justiça comum, o dia a dia mesmo dos fóruns. E aí me preocupa que exista uma banalização e que o juiz simplesmente homologue ou não homologue. Exatamente. E aí eu vou voltar um pouquinho, porque quando o Tracy faz a pergunta, pode adequar, e eu quero fazer uma ressalva e colocar em discussão e lembrar a todos que, quando nós tratamos de acordo, na minha avaliação, nós tratamos de uma questão negocial e, portanto, uma mesa de negociação, mesmo que essa mesa seja virtual. E não se trata de fazer isto por escrito, indo e vindo, porque não tem como sair acordo possível numa proposta escrita. O Ministério Público manda uma proposta escrita, você responde, se tiver que negociar, não tem como. Então, quando o Tracy perguntou se o juiz pode adequar, entendendo que o juiz esteja nesta mesa, não para negociar, mas uma mesa de audiência, por exemplo, e que se discuta, vamos pegar o caso da suspensão condicional do processo. Há uma audiência para essa suspensão condicional do processo. Não é raro o juiz, muitas vezes, e aí o Gustavo lembrou bem, são casos muito mais amplos do que meramente crimes de grande complexidade, nós estamos falando de penas até 4 anos, não é raro que o juiz interfira na negociação, não de forma formal ou de forma a orientar, compartilha a preocupação do Gustavo, que o juiz dá ali sinais de como que ele entende a ação penal, mas também o juiz pode alertar o Ministério Público que ele está exagerando. Pega um caso de uma suspensão condicional do processo, um crime de acidente de trânsito muito leve, e você pede para a suspensão condicional R$25 mil de multa. É um absurdo sem tamanho. Se o juiz, nesse momento, interfere dizendo para o Ministério Público, doutor, está exagerado, a meu ver, e eu sei o quanto isso é controverso, eu acredito que isso é uma adequação que o juiz faz ali no momento. Mas não acredito que o juiz possa, a lei não autoriza, que o juiz possa adequar isso formalmente no processo. Formalmente no processo, como o Gustavo colocou. Não devolve para o Ministério Público para ele regularizar. Vou fechando aqui, Gustavo, para as tuas últimas
colocações. Nós estamos com 55 minutos de live e vamos encerrando, nos despedindo e para as tuas últimas ponderações te agradecendo. Claro. Marlos, eu só, até para não sair do assunto, eu queria destacar o seguinte: a gente precisa lembrar que, mesmo nos acordos, justiça negocial como um todo, a atividade defensiva é sempre atividade de resistência. Há uma falsa ideia de alguns de que não, ou o advogado vai fazer a defesa conflitiva no processo, ou ele simplesmente vai aceitar um acordo. Não é disso que se trata. Quando se negocia, a defesa está buscando o melhor para o seu cliente. E para fazer isso, a gente precisa de critérios. A gente precisa trabalhar esses assuntos todos, seja negociação, seja investigação defensiva, com mais critério, com mais seriedade, até para que a coisa seja um pouquinho mais uniforme. Quer dizer, eu escrevi um artigo que foi muito polêmico, eu acho que eu tive a chance de discutir com o Tracy é o cara que entende desse assunto, sustentando que a delação era um direito subjetivo do acusado. Isso é muito problemático, mas qual era a minha ideia? Era dizer o seguinte: o Ministério Público não pode simplesmente propor um acordo absurdo ou não propor um acordo, porque eu não gostei da cara do cliente ou não gostei da cara do advogado. A gente precisa de critérios. Para encerrar, Marlos, veja em relação à investigação defensiva que nos Estados Unidos você foi estabelecendo critérios para definir o que é uma investigação defensiva. Quando o advogado faz a parte dele. Foi publicado hoje um artigo do professor Diogo Malan falando sobre isso. Eu indico a leitura. Ele fala um pouquinho desses critérios norte-americanos, justamente para demonstrar o seguinte: quais são os critérios para se considerar que uma defesa efetiva foi feita. A gente precisa avançar muito nisso. Tá? Eu agradeço muito, Marlos, o teu convite. Agradeço a presença de todos os amigos. Eu acho que tem gente muito mais qualificada do que eu aí comentando. Então, quero dizer que foi uma honra e eu estou aberto a todos para a gente continuar esse diálogo aí por outras ferramentas. Gustavo, obrigadíssimo. Eu vou deixar um gancho para uma próxima live. A Paula traz a preocupação, a Paula Bico, sobre a confissão no acordo de não colaboração. Obrigado, Francine. Bernardi, meu amigo, você nos assistindo, que alegria. Eu vou deixar esse gancho da confissão, porque, a meu ver, a confissão é totalmente inconstitucional. Isso dá uma outra live, um outro tópico. Eu vou convidar todos vocês a assistirem essa live, divulgarem no canal do YouTube do Escritório Arnes de Oliveira e Andreasa. Lá nós vamos também colocar as referências que o Gustavo fez de bibliografia norte-americana, a dissertação de mestrado dele, também o artigo do Dr. Diogo Malan. Vamos deixar registrado lá na página do YouTube do canal Arnes de Oliveira e Andreasa. Na próxima semana, quarta-feira, 17 horas, Thaís Matarassari estará conosco nesse canal, todos desde já convidados. Obrigado, pessoal. Grande abraço, saúde, fiquem em casa. Abração. Obrigado, Gustavo. Valeu, Rodrigo. Valeu. Bom te ver por aqui, meu amigo. Eu vi você entrando no começo da sala e não te cumprimentei. O Vitor Pacheco, o Rafael de Mello, grande pessoal, grande audiência, público super qualificado. O Ricardo Escher, que tem feito uma divulgação. Como eu disse, eu fico constrangido de falar para tanta gente boa. O Ricardo Escher tem feito a divulgação aí das lives em todos os grupos. O Ricardo, que é um grande advogado em Araucária, atuando na área criminal. O Robson Gradovski, que é advogado no litoral do Paraná e aqui em Curitiba, amigo fraterno. É tanta gente boa, é tanta vontade de nós conversarmos, dialogarmos, debatermos essa nossa experiência. Então, eu agradeço em meu nome, em nome do Gustavo, a todos, e especialmente você, Gustavo. Muito obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.